O universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. Energia racional. 728, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 728, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para bicho irracional. Se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. Depois vão passar pelo astral térreo, vão correr toda a hierarquia do astral térreo, vão ser verdadeiros Exus, porque são filhos do eixo da Terra. Então, botaram o nome de Exus, e é por isso que as coisas no mundo estão pretas, porque todos têm essas passagens no mundo, porque ninguém sabe que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. Depois vão passar pelo astral térreo, vão ser Exus, porque são filhos do eixo da Terra, com o garfão na mão, espetando os materialistas que pensam que a vida é essa mesmo: nascer, sofrer e morrer. Por isso, tem que passar por isso tudo. Vão ser o que não querem ser. A fase do pensamento terminou em 1935 e não sentiram a mudança dessa fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por isso não sentiram a mudança dessa natureza. Por isso, não sentiram a mudança dessas três energias. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau no pensador. Porque o pensador pensa que a vida é essa mesmo: nascer, sofrer e morrer. O pensador pensa assim. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. E vão se transformar em outra categoria, a categoria de orixás. Vão ser Exus, porque são filhos do eixo da Terra. Tudo do eixo da Terra são Exus, e vão se transformar em Exus. E depois de então, é que vão se transformar para a categoria de bicho irracional, que são bichos de 2 pés e bichos de 4 pés. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, o pensador perdeu o direito de viver. Por isso,
a energia elétrica e magnética estão todas em liquidação. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade para depois de bem preparados, levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando preparar toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para levar para o seu estado natural. Há milhões de milênios que vem a natureza trabalhando assim, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando toda a humanidade para levar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E muitos que já estão com raciocínio desenvolvido, já estão no mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu corpo de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E estamos na era do fogo, e por isso as guerras não cessam. Por isso está aí a violência, tudo em liquidação, porque terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Tudo que o pensamento fez está em liquidação. O pensamento é inimigo do pensador. Por isso está aí a fase de salve-se quem puder e se puder. E o pensamento de todos já estão secos. E o pensamento de muitos já está seco. E o pensamento de todos já estão seco. O pensamento de muitos já estão seco. Já não sentem mais o que fazem. Fazem as maiores injustiças, porque não sentem mais o que estão fazendo. São os tais que estão com o pensamento seco. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar a humanidade para o mundo racional. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando a humanidade para levar para o mundo racional. Porque todos são de raça racional. E basta ser de raça racional para ter a oportunidade de voltar ao seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que vem a natureza tratando disso. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio, ele é amigo do pensador. Ele não deixa o pensador passar por essa decepção, porque ele é o dono da vida. Ele avisa o pensador o que vai acontecer.
O raciocínio é o dono da vida. Por isso, está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E o mundo está passando por horas difíceis, e por isso está aí a inflação. Tudo muito caro demais, encarecendo cada vez mais. A inflação está em todo lugar. E em muitas nações, fazendo empréstimos, e a coisa está preta no mundo inteiro, porque as guerras não cessam. Estamos passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos e os feitos da imaginação estão a caminho da falência. E por isso as guerras não cessam. A mortandade no mundo está muito grande. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. Terminou a fase e todos da fase perderam o direito de viver. E cada povo inventou o seu Deus, dos materialistas, o Buda, o Alá, Maomé, o Jeová e todas essas Bíblias. E em várias partes do mundo, os terremotos não cessam, é um atrás do outro. E os vulcões que fazem com que as pessoas mudam de localidade. O mundo está passando por horas negras, tanto assim que a energia elétrica e a energia magnética está em liquidação. E o pensador, porque terminou a fase do pensamento, em 1935, perdeu o direito de viver. É por isso que está essa grande mortandade aí no mundo inteiro. A mortandade já é demais. As famílias estão sendo vítimas de armas de fogo e os bancos estão sendo vítimas por armas de fogo. A roubalheira é muito grande. A violência está demais. Não basta os sequestros, que as pessoas são obrigadas a serem sequestradas por armas de fogo. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau no pensador. Porque o pensador pensa que a vida é essa mesmo. Nascer, sofrer, morrer. O pensador pensa assim. E o terrorismo, por ter matado muita gente, esses terroristas estão com o pensamento seco. Estão com o pensamento seco e não sabem mais o que fazer, o que fazem. Porque não tem mais sentimento, não tem dó. Não considera o seu próximo como a si mesmo. E os que estão com pensamento fraco deram para o tóxico, deram para fumar maconha, cocaína, porque estão com pensamento enfraquecido. Mas tudo isso tem cura. A violência está em todo lugar e o terrorismo está em todo lugar. Todo dia existe. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A loucura tomou conta do mundo, porque não desenvolve o raciocínio. Não sabe que mudou a fase e mudou o comportamento das pessoas por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E muitos têm morrido de desastre
de avião, de desastre de trem, de desastre de automóvel. Não tem conta esses desastres todos. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, e todos são de raça racional. E por serem de raça racional, muitos já voltaram para o mundo racional para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. É um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, onde todos estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque aqui na Terra já não aguentam mais a vida material, porque tudo cada vez aumenta mais. A inflação dominou o mundo, tudo inflacionado. E quem fizer empréstimo no banco não vão poder pagar, porque os juros são muito altos e não vão poder pagar a dívida, porque está a energia elétrica e a energia magnética. Está a caminho da falência. Vai falir tudo quanto é de material, porque daqui a um pouquinho vão passar a transitar pelo espaço. E mesmo porque no raciocínio está a verdadeira paz, está o verdadeiro amor, está a verdadeira fraternidade, está a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Se houver a verdadeira fraternidade, se houvesse a verdadeira fraternidade, não existia fome no mundo, porque a verdadeira fraternidade fala: não faça ao próximo aquilo que não queira para si. Isso, se houvesse a verdadeira fraternidade, não existiria fome no mundo. E muitos vão trabalhar com fome. Muitos operários vão trabalhar com fome, porque não têm o que comer. Trabalham de barriga vazia. A continuação dessas mensagens se encontra no 729, volume do Histórico.